Então, irmãos, vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, vamos ler a partir do verso 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, muito obrigado por essa noite, por tudo que nós já recebemos. Entregamos diante do Senhor a Tua palavra, que o Senhor possa, nesse momento, explicá-la a nós, Senhor. Confessamos nossa incapacidade e nossa necessidade do ministério do Teu Espírito. Abra os nossos olhos, Senhor, nos dê revelação, nos dê clareza na Tua palavra, para que possamos, Senhor, desfrutar e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, por quem Tu és, porque o Senhor não muda, porque há um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque há um trono de graça estabelecido que nós podemos nos aproximar. Muito obrigado, Senhor, porque essas verdades elas podem ser desfrutadas, elas podem ser experimentadas, Senhor. Não são mera teoria, são realidades espirituais. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tá com blusa, sente frio, sente calor. Tira a blusa, sente frio, né? Então, irmãos, nós estamos aí há algumas semanas, né, sem ministrar na carta aos Hebreus. Então, apenas lembrando que nós estamos então numa sessão muito importante de ensino, né, que é a sessão dos capítulos 7 a 10, que compreende o coração da carta aos Hebreus. Eu repito tanto isso, porque se você deixar essa nota na sua Bíblia, quando você passar pela carta aos Hebreus, você vai dar um valor especial a esses capítulos, não que os outros não tenham, mas para o entendimento da carta, esses 4 capítulos aí, 7, 8, 9 e 10, são capítulos fundamentais, que vão abrir então a carta aos Hebreus para vocês. Então, irmãos, o que nós vimos até aqui, né? Nós vimos basicamente que tudo aquilo que o Antigo Testamento falou, tanto o tabernáculo, como os sacrifícios, como o sacerdócio, tudo aquilo que estava lá, principalmente no Pentateuco, lá nos 5 livros de Moisés, tudo isso apontava para uma pessoa e para um único sacrifício, certo? Então, Cristo pode ser visto em tudo aquilo, irmãos. Tudo aquilo apontava para Ele, não é? Então, por que você tem tantos sacrifícios, por exemplo? Por que tantas formas de sacrifícios como nós encontramos no Antigo Testamento? Porque a obra de Cristo é muito rica. Ela não pode ser sintetizada em um único sacrifício. Ela precisa de vários ângulos. Você tem um exemplo disso, por exemplo, nos evangelhos, né? Você não tem um único evangelho. Você tem 4 evangelhos, 4 biografias de Cristo, para te apresentar 4 faces do nosso Senhor Jesus. Então, essa multiforme graça do Senhor em expor esse Cristo tão rico e essa obra tão rica permeia todas as Escrituras. Então, repetindo, resumindo todo o assunto, o tabernáculo, que inclusive nós fizemos uma projeção aqui, vocês se lembram? Entramos ponto a ponto no tabernáculo. O tabernáculo, os sacrifícios e o sacerdócio, essas 3 coisas, que são o fundamento da carta aos Hebreus aqui, se cumprem em Cristo, certo? Ele é o verdadeiro significado do tabernáculo, ele é o verdadeiro significado do sacrifício, e ele é o verdadeiro significado do sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote, que tem um trono estabelecido para sempre. Ele é a segunda ordem de Melquisedeque, capítulo 7. Não vai vir outro e vai trocar, né? Não tem outro turno de sacerdócio. Não, ele é estabelecido para sempre. O seu trono, diz Daniel, é trono, é reino sempiterno. E o seu domínio é de geração em geração.
Ele nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, isso é verdade para a pessoa, e se é verdade para a pessoa, é verdade para a obra também. A sua obra, irmãos, não precisa ser completada por ninguém. A gente não precisa sacrificar nada mais, não precisa sacrificar bezerro, carneiro, pomba, nada disso. Tudo isso já foi cumprido em Cristo. Tudo isso era uma sombra das realidades, como diz o verso 11 aí do capítulo 9, dos bens que têm realidade que vieram na pessoa do Senhor Jesus. Então por que nós não fazemos ritual nenhum? Por que, por exemplo, nós não guardamos sábado? Por que nós não entramos num quartinho lá e lá sacrificamos? Porque tudo isso foi cumprido na pessoa e obra de Jesus Cristo. E aí repousa o descanso do nosso coração, da nossa alma, né? Nosso Senhor, Ele é âncora da alma, Ele é seguro e firme, que já penetrou o céu, né? Ele já está lá como a garantia e está nos conduzindo para o mesmo destino. Então, irmãos, isso é o Evangelho. Qualquer coisa diferente disso é religião. É o homem tentando alcançar Deus por meios próprios. Foi Deus que alcançou o homem pelo único meio possível, o nosso Senhor Jesus. Então não perca isso, irmão, porque se você guarda esse fundamento, você vai se livrar de muita falácia dos nossos dias. Muita coisa, muito peso que é colocado e muita regra, eles têm que cumprir isso, fazer aquilo. Não, irmãos, nós descansamos naquele que cumpriu tudo, o nosso Senhor Jesus. E na medida que descansamos nisso, e esse descanso vai permeando nossos corações, nossas vidas vão sendo transformadas. Na medida que isso vai preenchendo nossas vidas, obras fluem. Na medida que isso vai preenchendo nossas vidas, caráter é transformado. Na medida que isso vai preenchendo nossa vida, conduta é transformada. É claro, conduta também, irmão. Tudo vai sendo alinhado por aquilo que você vai vendo de Cristo. Então é por isso que o Espírito Santo veio para fazer o quê? Abrir quem é esse Cristo, irmão. Você acha que você precisa do quê? Você acha que tem o quê que é mais valioso do que Cristo? Você acha que qual método, qual maneira, qual fórmula vai transformar a sua vida se não for contemplar o Senhor Jesus? Irmão, tenta. Você vai falhar em todos. Em todos. Porque não há outra maneira, não há outro atalho, não é? Então, irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote, tudo se cumpre nele. Então chegamos ao verso 15, que diz assim: por isso mesmo, então você vê que é uma continuidade, está ligando ao contexto anterior, o autor está continuando na mesma linha. Então esse por isso mesmo liga porque Cristo veio como sumo sacerdote dos bens que têm realidade, porque ele veio mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, que é o seu corpo, porque ele entrou no Santo dos Santos por seu próprio sangue, porque ele obteve uma eterna redenção, porque pelo seu sangue ele purifica a nossa consciência de obras mortas, porque ele nos capacita para servirmos a Deus. Agora ele é também o que aí? Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. Então aí nós temos uma palavra que não podemos correr, precisamos entendê-la também aqui dentro do contexto. Essa palavra mediador, mediador da nova aliança. A palavra aqui, no grego, é mesites. Não importa muito o grego, eu quero o significado dela, de aplicação para nós. Mesites. E fala de alguém, obviamente, que se coloca entre duas partes. Nesse caso, Deus e nós. Certo? Mas o que eu quero centralizar ainda mais é por que ele se coloca, para que ele se coloca entre Deus e nós. Para que ele é mediador? O que ele realiza sendo esse mediador que se coloca entre duas partes? Então eu quero deixar 3 coisas aí para você meditar, irmãos, nessa palavra mediador. Ele é mediador, ele se coloca entre dois, primeiro, para estabelecer ou restaurar a paz. Primeira coisa que você tem, porque esse homem, Deus homem, representando as duas partes, ele é tanto Deus como ele é homem, então só ele poderia ser esse mediador, porque ele se coloca entre essas duas partes, ele realiza paz. Irmãos, isso é para nosso desfrute. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 o quê? Verso 1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Irmãos, essa paz, ela deve ser desfrutada como um fato na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos paz com Deus. Nós podemos desfrutar, nós não somos mais inimigos de Deus como éramos, certo? Agora nós temos paz, nós temos um relacionamento restaurado com Deus.
Isso porque ele se colocou como mediador desse relacionamento. E aí entra tantos erros, né? Porque eu já quero dizer, irmão, não tem ninguém que pode ser colocado nessa posição aí. Ninguém. Não tem ninguém que completa essa função, tá? Não tem ninguém. Tá? E você não precisa nem citar, né? Tantas heresias que há por aí. Só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Só ele, Paulo vai escrever a Timóteo. Então, paz. Segundo ponto, ainda dentro dessa ideia de mediador, ele está ali para firmar um pacto ou confirmar um acordo. Firmar um pacto ou confirmar um acordo. Qual que é o significado disso, irmão? O significado é, esse que se coloca no meio, entre Deus e nós, ele é aquele que garante que a aliança, que o pacto, que o acordo vai se cumprir até o fim. Ou seja, esse acordo não é quebrado, essa aliança não é quebrada, porque ela foi feita por meio desse mediador. Então ele é o garantidor, essa é a ideia que está aí. Ele é aquele que garante que a nova aliança estabelecida nunca poderá ser quebrada. Ele é aquele que confirma ela. Então, irmão, você pode imaginar aí, né? Imaginar esse ali no meio, garantindo, como que fazendo diálogo entre as duas partes. E garantindo, dando para nós confiança de que essa aliança está firmada e não vai ser quebrada. E dando a Deus, respondendo a Deus, como alguém que ofereceu algo que confirma essa aliança. Como que dizendo, olha pai, essa aliança não pode ser quebrada. Lembra do que eu realizei? Apenas para que você pense, irmão. Lembra do que eu realizei? A obra que eu realizei foi para confirmar isso. Então, irmãos, confiança nós precisamos ter e desenvolver de que nós temos, irmãos, uma aliança firmada em Deus por meio desse mediador que nunca vai ser quebrada. Então as bênçãos que nós vimos, por exemplo, lá no capítulo 8, são nossas e nunca vai mudar. Por quê? Porque tem um mediador ali no meio, né? Que faz essa garantia entre as duas partes. E a terceira coisa, também tão maravilhosa, irmãos, que esse mediador faz, tudo isso está no significado dessa palavra mediador, tá? Terceira coisa que ele faz, mediar a comunicação entre as partes. Que coisa linda, irmão. O nosso mediador, ele é aquele que leva a comunicação entre as duas partes. É claro que nós temos o Espírito Santo em nós, que Paulo vai dizer em Romanos 8 que geme, não é? Que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, que é aquele que conhece as profundezas de Deus e nolo revela, enfim, tudo isso. Mas além disso, nós temos o mediador ali, que está entre as duas partes. Ele traz o falar de Deus a nós e ele leva o nosso falar a Deus. Ele é o mesites, o mediador. Então, irmão, qual que é a certeza que você tem quando você se coloca no seu quartinho e vai orar ao Senhor e que você vai ser ouvido? Há um mediador ali. Não é porque você, entre aspas, merece, é porque tem um mediador ali que leva a sua comunicação até Deus e que traz a comunicação de Deus até você. Então, irmãos, nós não precisamos ter Cristo aumentado diante dos nossos olhos, né? Nós não temos que ter, irmão. Isso tudo que eu estou falando aqui é seu, para que no momento, irmão, ou melhor, para que qualquer momento da sua vida você possa desfrutar disso. Ah, mas não estou sentindo nada. Eu não sei, eu acho que Deus não me ouve. Irmãos, Ele ouve porque tem um mediador. Ele ouve porque tem alguém que leva a comunicação e que traz a comunicação. Não é porque você sente, não é porque você tem um arrepio. Você pode ter, como pode não ter, né? Mas pela fé você sabe que é um fato, ele está lá entre as duas partes. Ponto. Isso deveria ser suficiente para descansar o nosso coração, quer veja, quer não veja, quer tenha visão, quer não tenha, quer tenha sonho, quer não tenha, quer arrepie, quer não arrepie, quer fale em língua, quer não fale em língua, etc. Aquele mediador vai continuar lá. Amém, irmão? Isso é substância da nossa fé, irmão. Não é? Então, tudo isso Cristo é como mediador. E então esse verso continua. E ele é mediador dessa nova aliança, tudo isso que eu já falei, a fim de que, ainda há um propósito aqui, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então eu já chamei a atenção dos irmãos, que no verso 12 você tem uma eterna redenção. Está vendo a nota da eterna aí? Eterna redenção.
No verso 14 você tem um Espírito eterno. Tá vendo? E no verso 15 você tem o que, irmão? Uma eterna herança. Tudo isso é eterno. Não tem fim. Não é? Então, irmãos, que verso maravilhoso. Porque Cristo, então, como mediador, ele morreu, né? Ele pagou o preço pelas nossas transgressões. O que nós recebemos? A garantia, a certeza de uma eterna herança. Que coisa maravilhosa, irmão. Quando nós pensamos à luz do que nós éramos, irmão, nós não tínhamos nada. Nós éramos inimigos de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós ofendíamos e ainda ofendemos a Deus, não é? Merecíamos o castigo eterno. E agora o texto está dizendo assim, não, agora vocês têm uma eterna herança. Irmão, essa herança não é condicional. Não estou falando de recompensa, galardão, por conta de algo que você faz, não. Aqui é uma herança porque há um mediador. É uma eterna herança que é sua. Paulo vai tratar isso em Romanos 8, quando ele vai falar que nós somos herdeiros de Deus. E aí entra a outra parte, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, não é? Mas herdeiros de Deus todos nós somos. Nós temos uma eterna herança. Sabe qual que é essa eterna herança, irmão, que você tem? E que é sua e ninguém pode tirar? Tudo isso que nós estamos contemplando até agora na carta aos Hebreus. Essa é a eterna herança, não é? Então, irmãos, essa eterna herança é algo que vai além do tempo. Ela nunca poderá ser perdida e ela nunca vai sofrer alteração. Preste atenção nisso, porque isso é muito lindo. É uma herança que não sofre alteração, irmão. E eu queria ir com os irmãos em 1 Pedro. Deixa o texto aqui de Hebreus 9. Vamos a 1 Pedro rapidinho e nós já retornamos aqui. 1 Pedro capítulo 1. É um texto maravilhoso, mas eu vou me deter apenas em alguns poucos versos aqui no início. 1 Pedro 1, versos de 3 a 5, dentro desse assunto da eterna herança aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está parecendo até Paulo, né? Pedro aqui, né? Está falando da mesma forma que Paulo lá em Efésios. Que, segundo o quê? A sua muita misericórdia, nos regenerou ou nos deu uma nova vida. Não é isso? Para, qual o propósito? Uma viva esperança. E essa viva esperança veio mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, que esperança nós teríamos? Paulo tratou disso em 1 Coríntios 15. Verso 4. Outro para aí. Uma herança, o quê? Incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros quem? Que faz alguma coisa? Que cumpre certos requisitos? Não. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, por que você é guardado? Por que você vai perseverar com o Senhor? Por que você está aqui, irmão? Porque você está sendo guardado pelo poder de Deus. Não perca isso, irmão. E viu aí as características da herança que é sua? Você viu aí? Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e que está reservada nos céus para você. Ninguém vai poder tocar nisso, irmão. É nossa. Porque tem um mediador que garante que nós vamos receber essa herança todinha. Tanto já estamos recebendo, como receberemos naquele aspecto futuro, quando ele vier. E essa é a nossa esperança, não é, irmãos? É isso que nós aguardamos. Então vamos voltar lá para Hebreus, versos 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aqueles que são do meio jurídico aí vão entender ainda mais, né? Essas expressões usadas aqui, né? De testador, testamento. Mas, irmãos, preste atenção aqui no detalhe, na preciosidade aqui que o Espírito Santo arranjou na composição dessa carta. Até aqui, então, nós estávamos falando sobre aliança, não é isso? Aliança. Agora aparece uma nova palavra, testamento. Você percebeu essa palavra aí? Ela é uma nova palavra. Mas, no grego é a mesma palavra. Está entendendo? No grego é a mesma palavra. Aliança e testamento é a mesma palavra. Mas o Espírito Santo,
E ela está correta, ela deveria ser testamento mesmo aqui traduzida, porque há várias formas de traduzir. O Espírito Santo fez com que a palavra aqui que aparecesse fosse testamento. E eu quero dizer para você, para aqueles que apreciam a palavra e gostam dos detalhes, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o único lugar em toda a Bíblia, onde essa palavra, aliança, né, que nós estávamos vendo como aliança, aparece como testamento. Você só vai encontrar essa única ocorrência aqui. Então isso é muito lindo porque dá um significado ainda mais forte para o que nós estamos vendo aqui. Então, essa palavra aqui que aparece como testamento, nos mostra então, Cristo é tanto sacerdote, nós já vimos, ele é mediador, acabamos de mencionar, agora ele aparece na figura de um testador, ou de alguém que deixa um testamento, certo? Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque como já falamos, Cristo não pode ser explicado, vamos dizer assim, né, contemplado em apenas um ofício. Você tem que vê-lo nos múltiplos ofícios dele. E aqui então, irmãos, o sentido é que a aliança da qual Cristo é o mediador, ela veio a nós agora também como um testamento, do qual Cristo é esse testador, e tudo se cumpre porque ele morreu. Porque não tem força de lei um testamento enquanto não morre aquele que é o testador. Então, irmãos, resumindo algo que parece tão difícil, né? Porque Cristo morreu, foi deixado um testamento para você, com uma herança eterna que nunca vai mudar, e nada nem ninguém poderá te roubar isso, porque ela foi dependente, a única coisa da qual ela dependia era a morte do nosso Senhor Jesus, o sangue derramado, como nós já vimos. Então, irmão, você está entendendo? A sua conta era um saldo negativo, uma dívida impagável. Você lembra daquela parábola do credor incompassivo? Não é? A sua dívida era impagável. Sabe o que você tem agora, sem merecer? Um testamento. Alguém que deixou para você. Ele morreu e deixou um testamento para você, irmão. E é um testamento, irmão, rico e que nunca vai mudar. E aí a gente fica aí nesse evangelho tão superficial, que a gente não pode nem chamar de evangelho, que é o tal do evangelho da prosperidade. E as pessoas se deslumbram disso. Nossa, eu vou ganhar isso. Ah, meu carro novo, ah, minha casa. Irmão, você tem um testamento de realidades espirituais que foi deixado para você. Isso é riqueza. Paulo vai dizer isso em Efésios 1, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E se você ler aquela lista lá de Efésios 1, você se maravilha, nós somos eleitos, nós somos colocados numa posição de adoção, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos selados, nós temos o penhor do Espírito e muitas outras maravilhas, não é? Nós estamos agora participando de algo tão grandioso para o qual todo esse universo foi feito, a saber que Cristo seja feito o centro de todas as coisas. Você está preocupado com um carrinho novo, irmão? Você está preocupado se você tem um casarão ou se você tem uma casinha? Irmão, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Se você tem, amém. Se você não tem também, amém, irmão. Vamos seguir. Por isso que Tiago vai falar, rico, não deposite sua confiança nas riquezas. Pobre, toma cuidado para você não murmurar, né? Aquele que tem mais dificuldade financeira. Vamos seguir, irmãos. O que importa mesmo é que nós somos do Senhor. A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor e logo Ele vai se manifestar. Não é, irmão? E aí entra nesse intervalo de tempo entre a primeira e segunda vinda do Senhor o privilégio de cooperar com Ele, o privilégio de usar os nossos recursos, que na verdade nem são nossos, são bens dEle, que Ele nos confiou, como vimos na parábola dos talentos, para que a gente fosse mordomo, não é? Então o que você tem, irmão, não é, na verdade não é seu, é bens dEle que Ele deixou e Ele vai requerer de você. Então, irmão, testamento, que palavra maravilhosa. Sabe por quê, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente muitos dos corações aqui ainda são vacilantes, né? Ficam naquela gangorra de, eu tenho ou não tenho, eu sou amado ou não sou amado, né? O que Cristo realizou é suficiente mesmo, será? E se eu não fizer isso, será que Cristo vai me amar ainda? Nós ficamos nessa gangorra, irmãos, sabe? E rodando nisso. Então, de fato, veja isso, irmãos, o testador morreu e deixou para você um testamento, ponto final. Se agarre a isso, irmão. Se agarre, porque isso não vai te levar à libertinagem, não. Isso vai te levar à transformação de vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. O legalismo que não leva a lugar nenhum. O legalismo, a exigência, a demanda só, né, os requisitos, que não provê capacidade para cumprir, isso daí não transforma ninguém. Agora, enxergar o que Cristo fez por você transforma a vida. Tenha certeza disso. Versos 18 a 22.
Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sublinha essa expressão final aí, tá, irmãos? Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, irmãos, como nós temos falado até aqui, o capítulo está seguindo na mesma ênfase. Qual que é a ênfase? Vamos ver se alguém lembra qual que é a nota do capítulo 9, irmão. Então, depois de tudo que nós falamos aqui, quem que lembra qual que é a nota do capítulo 9? Uma única nota que eu falei com os irmãos: se vocês gravar isso daí, essa é a nota do capítulo 9. Oi? Eterno é uma das notas, mas não é a central ainda. Não. Qual que é a palavra que se repete tantas vezes aí no capítulo 9? Olha, irmão, vestibular aí, se fosse feito hein? Tá fraco o negócio, hein? Sangue, irmãos, lembra? Lembra que a ênfase está no sangue? O sangue que fez o quê? Quando nós olhamos o tabernáculo, o que o sangue faz, irmão? Ele abre o caminho para nós, de acesso. Você lembra disso que nós falamos? Nós estávamos do lado de fora do tabernáculo. Havia 60 colunas, com ninho, lembra? E nós não tínhamos como passar aquilo ali, mas uma porta foi aberta para nós. Logo na porta há o holocausto, né? E a gente segue até a presença de Deus. Irmão, vamos exercitar, tá? Isso aí tem que esforçar mesmo, chegar em casa e rever o estudo. Para que a gente grave isso daí, porque são realidades que na hora do sufoco você vai lembrar, né? Do sangue do Senhor. Quando Satanás atacar a sua mente, tá, irmão? Atacar, você vai lembrar do sangue. Quando ele vai falar assim: você não merece, você é pecador, olha, então cuidado, você vai para o inferno sim, se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno. Satanás, o sangue está aqui, responde. É o sangue que responde, né? Eu lembro que eu acho que é Martinho Lutero, que tem uma história sobre ele, na biografia, acho que é Agostinho. Ele fala assim: uma mulher veio atrás dele, porque ele tinha uma vida muito promíscua, né, antes de conhecer o Senhor, e uma mulher veio atrás dele, uma dessas que conhecia a vida dele anterior, dizendo: olha, você acha que agora você é salvo? Olha, você lembra o que você é? Você é isso, você é aquilo outro. Ele virou para ela e falou assim: realmente, eu sou tudo isso que você falou, talvez até um pouco mais. Mas aquele Agostinho lá não existe mais. Não existe mais. Porque agora ele está firmado em outro. Não é? Então, irmão, a gente precisa ter confiança naquilo que a gente aprende. Ou temos ou não temos confiança no que nós aprendemos. Se você crê que o que está sendo ensinado é verdade, você tem que se agarrar a isso para o seu dia a dia. Irmão, na hora da luta, do desafio, você tem que se agarrar a isso daí. E realmente se agarrar e falar: não, peraí, eu tenho um testador, ele deixou um testamento para mim. Não, eu tenho sangue, eu tenho isso, eu tenho espírito. E a gente vai seguindo assim, confiados, não titubeando, não é? Então, irmãos, aonde que eu parei aqui? Na ênfase do sangue, né? Então, a mesma coisa aparece aqui. O que o autor está dizendo aqui? Que praticamente, então, tudo naquele culto, naquele ritual que era realizado no Antigo Testamento, era purificado por sangue. Ou seja, o Espírito Santo já em todo aquele ritual, naquele culto do Antigo Testamento, estava mostrando algo, o valor do sangue de Cristo. Ele não queria ficar lá no sangue de bezerro, ele queria apontar para algo que viria na pessoa do Senhor e que veio. Então isso precisa ser visto, o sangue. E ele está dizendo: olha, tudo o que acontecia lá era purificado com sangue. E o autor diz aqui que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Vamos para o outro lado então, colocando a contraparte dessa mesma fala: sem derramamento de sangue não há perdão. Por que você pode ter certeza de que seus pecados foram perdoados? Por causa do sangue do Senhor Jesus. Certeza, fato, novamente nós estamos falando, irmão. Tá entendendo? Não é porque você sente ou não sente, tá? Que se você for por esse lado aí, você vai se sentir um dia no céu, outro no inferno, tá? Você é perdoado por causa do sangue do Senhor Jesus. E Deus não vai te rejeitar por conta disso, por conta do que Ele realizou, tá? Então, irmãos, o que o nosso Senhor Jesus fez é atemporal, é completo, é perfeito, não precisa de repetição. Agarre-se a isso. Então, em resumo do que vimos até aqui, caminhando para um passo final já, dos versos 11 a 22, então, o que o autor está dizendo? Ele está tratando da necessidade da morte, e aí nós temos a ênfase no sangue,
para purificação, lembra que ele dessa nota? O sangue é o que purifica as nossas consciências. Então, irmãos, é o valor do sangue aplicado à sua consciência que vai te dar paz, segurança, confiança na sua carreira cristã. Isso é um lado. Mas também podemos dizer, o valor do sangue, o valor da obra de Cristo, que concede a você herança, certo? Então, irmãos, o seu saldo aí está positivo, não é por mérito seu, é por causa daquilo que Cristo realizou. Então chegamos ao verso 23 aí, vamos ler o verso 23. Era necessário, portanto, veja que ele está continuando, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores. Irmãos, esse é um versículo realmente difícil, tá? A tradução dele é muito difícil, e se você consultar o original talvez é mais difícil ainda, tá? Então eu vou tentar aqui dar apenas uma expressão para os irmãos tentarem clarear um pouquinho aqui. Essa expressão que aparece aí no verso 23, que nós acabamos de ler, as próprias coisas celestiais, você viu ela aí? Você poderia traduzir ela melhor para você tentar entender o texto aí da seguinte maneira. Então, se você quiser tomar nota disso, tá? Puxa uma seta aí na sua Bíblia, em algum lugar, e coloca assim: as realidades celestiais conectadas com o sacerdócio de Cristo. As realidades celestiais conectadas com o sacerdócio de Cristo. E aí vamos continuar o texto, que depois eu vou trazer aqui uma explicação para os irmãos. Versos 24 a 26. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O que era aquele santuário lá do Antigo Testamento? Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, ele não entrou no santuário da terra, lá terrestre, ele entrou no céu. Para fazer o quê? Para comparecer agora, veja, irmãos, veja o frescor disso. Agora, o Espírito Santo colocou isso, fez questão de colocar. Ele comparece agora, e esse agora, irmãos, é um tempo presente, que vai para sempre ser dessa forma. Agora. Por isso que João, quando ele olha aquele cordeiro, ele vai ver um cordeiro como que recém-imolado, como tendo sido morto. Lembra? O frescor da obra de Cristo. Ele comparece agora. Por quem? Por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, veja novamente o agora. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Irmãos, é tanta riqueza em 2 versos. Acredite, você tem substância aí, muita substância para meditar. Vamos tentar falar algo aqui. Então, primeiro, essa beleza, né, irmãos? Cristo entrou na presença de Deus por nós. Ele está lá nos representando. Isso não é maravilhoso, não é segurança para nós? Há um representante para nós lá, né? Um garantidor, como já falei também nessa noite. E esse que entrou lá, ele entrou baseado em um único sacrifício que ele realizou. Ele não está lá no céu, na presença de Deus, sofrendo, como muitas vezes, né? Não, isso é o Antigo Testamento, lá você tem muito sacrifício, muitas vezes, não. Agora, uma única vez. E ele entra naqueles portais eternos, como diz o Salmo, né? Ele entra, o Rei da Glória entra lá, baseado em uma única obra que ele cumpriu. E é por isso que o autor vai dizer assim, olha, pode imaginar, irmão, não vai ser pecado você imaginar isso não. Ele entra como vitorioso por aqueles portões celestiais, vamos dizer assim, e ele se senta no trono. E esse sentar no trono significa que tudo está feito. Ele está descansando naquilo que ele já realizou. O Calvário não vai se repetir. O que ele realizou não precisa ser repetido. Então ele se senta lá como vitorioso. E ele vai retornar da mesma maneira como vitorioso. Então, irmãos,
Você percebeu aí os contrastes que a carta sempre trabalha, né? Muitas vezes com uma única vez. Uma vez por ano com uma única vez, né? Então a carta vai trabalhar sempre assim. E aí tem uma expressão no verso 26 que fala se manifestou, você viu aí? Agora ao se cumprirem os tempos, porém ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Esse se manifestou, irmãos, aponta para a encarnação do nosso Senhor Jesus. Está vendo? Quando ele se manifestou uma vez por todas e colocou fim em todo aquele velho sistema de cumprimento lá judaico, né? E aniquilou, agora preste atenção nessa parte aqui, irmãos. Ele aniquilou pelo sacrifício de si mesmo, ele não ofereceu algo como o sumo sacerdote oferecia, como que uma outra parte. Não, ele se ofereceu, ele é tanto o sacerdote como o sacrifício. E ele se oferecendo, ele aniquilou pelo sacrifício que ele realizou o pecado. E, irmãos, eu não sei se você percebeu aqui, nós já enfatizamos isso muitas vezes, que há uma diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Você sabe disso. O pecado no singular é a natureza, né, que nos leva a pecar, é como a árvore. E os pecados são os frutos, são as atitudes, né, como consequência dessa natureza que há dentro de nós, certo? Então, o que Cristo realizou foi tão completo, irmãos, que ele não apenas, como diz no verso 22 ali, ele não apenas perdoou os nossos pecados, atitudes, mas ele lidou com o pecado que há dentro de nós. E isso de uma vez por todas. E qual que é a implicação disso? Não perde, irmão. Sabe qual que é a implicação disso? Porque muitas vezes nós usamos desculpas. Desculpas, me perdoa, até mesmo para pecar. Nós usamos desculpas. Porque Paulo vai dizer assim, que a obra que Cristo realizou foi tão grande que nós não precisamos mais oferecer os nossos membros como instrumentos de injustiça, nós não precisamos ser escravos do pecado, porque Cristo já lidou com ele. Nós podemos, como diz Paulo, oferecer os nossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Por quê? Porque Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado, irmãos. E nós precisamos nos apropriar disso, é por isso que Paulo em Romanos 6 vai dizer que nós precisamos nos considerar assim. Certo? Nos considerar mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, nos apropriarmos do que Ele realizou. E, irmãos, saber que sim, podemos caminhar na vontade de Deus, porque Cristo lidou com o pecado, porque há o Espírito Santo dentro de nós, como esse capacitador, que nos dá tudo o que precisamos para caminhar na vontade do Senhor. Então, eu vejo que às vezes nós olhamos e sempre usamos essa frase, né? Ah, mas é difícil porque, né, o pecado dentro de nós e tal. Irmãos, se nós falamos isso e usamos isso como desculpa, não é que ele não exista, ele está dentro de nós, né? E ele vai sofrer o golpe final, né, quando na vinda do Senhor. Ele já foi vencido e vai ser dissipado na vinda do Senhor. Mas, irmão, não usa isso como desculpa, não. Porque se você está usando isso como desculpa, você não está vendo o valor do que Cristo realizou. Porque Cristo lidou com o pecado, não apenas com os pecados, mas com o seu pecado também. Essa natureza aí, que fica o tempo todo te inclinando a pecar, irmãos, você pode sim oferecer-se a Deus como instrumento de justiça. Por quê? Porque Cristo realizou algo, e algo que aniquilou o pecado. Então, se aproprie nisso, irmãos. E verso 27 e 28 para terminarmos então. E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Novamente dois versos maravilhosos, né? Então aqui basicamente o texto está dizendo o quê? Que há duas coisas certas para o homem, de maneira geral. A morte, e depois da morte vai vir o juízo. Isso é inevitável para todo homem. Independente da diferença do juízo que haverá, né, que nós sabemos que há diferentes tipos de juízo nas Escrituras, o juízo vai vir. Isso é certo, todo homem vai passar por isso. Não é? Agora, no caso de Cristo, nós vemos, como diz o texto, ele se oferecendo uma vez para sempre, e nisso, como diz o texto, ele tirou os pecados de todos. É isso que está aí? De muitos não é todos, tá, irmão? Então ele retirou o pecado daqueles que se apropriam do que ele realizou, tá? Daqueles que creem, daqueles que são seu povo. Ele não retirou o pecado de todo mundo. O universalismo não é bíblico, tá? Todo mundo, não importa, pode fazer o que você quiser, que no final todo mundo vai ser salvo, Deus é bom.
Irmãos, isso é entender muito mal o caráter do Senhor, tá? Muitos, pecados de muitos. Mas agora diz também que ele vai aparecer uma segunda vez. Só que nessa segunda vez ele não vai vir de novo para lidar com o pecado. Isso ele já fez na primeira vinda dele. Você está entendendo, irmão? Ele não vai vir como que para fortalecer aquilo que ele já realizou. Não, não precisa disso. Ele já lidou com o pecado. Ele já aniquilou o pecado. Agora ele vai aparecer pela segunda vez agora, podemos dizer, para completar a salvação. Em que sentido? O termo salvação que aparece aqui, né, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. O tempo de salvação aqui é aquele tempo futuro. Quando então esse corpo mortal nosso, que está se deteriorando, ele será revestido pela imortalidade. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E sabe o que mais vai acontecer naquele dia? Aquele pecado que já foi vencido na cruz do Senhor, aí sim, irmão, ele vai ser dissipado. Não vai existir mais essa natureza em nós. Nada, irmãos. Ela foi tornada inoperante hoje. Ou seja, você não precisa servir ela como escravo mais. Você pode escolher fazer a vontade do Senhor. Por quê? Por conta do que Cristo realizou, por causa do Espírito Santo que está dentro de você. Certo? Mas agora, irmãos, quando ele vier, ele vai transformar esse corpo, nos dar um corpo semelhante ao seu corpo de glória, e ele vai retirar toda essa cena que é contrária a ele. Você está vendo que maravilha, irmãos? Então, a primeira vinda do Senhor foi sim, ele veio para a cruz, ele veio para morrer. Mas a segunda vez agora será para a coroa, será para reinar, será o Senhor da glória voltando e reinando sobre toda essa cena que está estabelecida aí. E o que cabe a nós, irmãos? Diante de tudo isso, qual a implicação disso para nós? Se nós sabemos, irmãos, que ele veio para reinar, qual que deve ser a nossa postura? Uma santa expectativa de que ele venha mesmo, não é? Uma preparação, clamando por ele, falando: Senhor, venha, Maranata. Irmão, apenas uma pergunta para sua reflexão: quantas vezes na sua oração em casa você clama pela vinda do Senhor? Porque o amor nosso pela vinda do Senhor é um termômetro, sim, de como está o estado dos nossos corações. Você clama pela vinda do Senhor, ou você tem projetos que você não quer que ele interrompa, né? Parece até que essas coisinhas pequenas, né, é mais importante que aquela cena de glória, irmão. Né? Não vou orar porque vai que ele venha. Vai que ele vem, né? Ô, irmão, pelo amor de Deus. Né? Parece algo bizarro, mas isso acontece, irmão. Né? Então eu tenho minha família. Agora que eu estou numa situação financeira melhor. Agora que eu tenho isso e aquilo. Ó, Senhor, não vem não, deixa eu desfrutar primeiro. Irmão, desfrute verdadeiro é aquele dia quando o Senhor disser: ó, entra no gozo do teu Senhor. É aquilo que é descanso, é gozo, não é? Tudo mais é muito pequeno. Agora eu quero terminar com uma nota final aqui. E realmente estou terminando. Tá? Vou até bloquear aqui já. Você percebeu aí que diz assim, no verso 28. Vamos ler ele novamente. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, a quem, irmão? Quero só fazer uma pergunta para deixar no ar aí. Será que para todos? Parece que há um tipo de vinda dito aqui, não quero fechar a questão, irmão. Apenas para você refletir para o seu estado de coração. Parece que há um tipo de vinda do Senhor aqui que é apenas para aqueles que estão aguardando. Eu não quero inferir no texto nada, tá? Porque eu até, inclusive, levando tão a sério para não vir aqui trazer bobagem para os irmãos, eu fui consultar essas expressões aqui no original. Então, quero deixar esse ponto. Será que a vinda do Senhor em um primeiro momento será para todos ou apenas para aqueles que o aguardam? Não é que aguardam as coisas que vêm com ele, é que o aguarda, que o quer. Como a noiva em Cantares, não é? Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Irmão, nisso, seu coração tem que ser medido sobre todos os outros amores. Será que você está pensando em coroa? Será que você está pensando nisso, naquilo, e está esquecendo daquele que realmente está vindo? De o desejar, de o amar? Você o ama, irmão? Então, talvez, irmãos, no primeiro momento, a vinda do Senhor vai ser para os que o aguardam.
E nisso, irmão, nem pretendo fechar a questão. Eu sei que o meu coração é muito sondado com isso. E isso para mim basta. Muito sondado, irmãos. Então leve essas coisas em consideração aos pés do Senhor e certamente vamos continuar caminhando nessa carta e recebendo dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que foi falado nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado verdadeiramente céus abertos e por isso tem também, por outro lado, demandado de nós posições, demandado de nós obediência, porque certamente aquilo que o Senhor está dando é algo grandioso, Senhor. Então, obrigado por tudo, nos ajuda, nos conduza, que nós possamos nos agarrar à Tua vontade, como descrito ali no livro de Ruth, nos agarrarmos à Tua vontade. Nós não queremos ir para lugar nenhum, nós queremos estar agarrados a Ti, Senhor. Então, Senhor, nos ajude. Verdadeiramente, Senhor, essas perguntas que foram feitas para reflexão, que possa ficar ali martelando nas nossas consciências, em nossos corações, e que possa medir, Senhor, como anda o estado das nossas vidas. Ó Senhor, gera em nós um desejo por Tua vinda, gera em nós um verdadeiro maranata, Senhor, não apenas de boca, mas como vidas que realmente estão esperando e apressando a Tua vinda, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, amém.